família Palmeiras, estamos começando mais um Falando de Palmeiras. Hoje a gente vai fazer uma resenha sobre as quartas de finais da Libertadores, né? Os classificados, como é que ficou. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe, fortalece com nós, ajuda a gente nesse projeto aí. Beleza? Bom, pessoal, Palmeiras classificado para as quartas de final. Eu tenho os números aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Daqui a pouco eu vou passar um resumo aqui bacana para vocês verem como o Palmeiras é forte na Libertadores e como o Palmeiras se tornou o maior time da Libertadores. Vou passar para vocês vão entender isso aí. O que o Palmeiras se transformou em Libertadores. E é assim, o Palmeiras sempre teve tradição em Libertadores, né? Antes mesmo de ganhar as últimas duas seguidas, o Palmeiras já tinha disputado 4 finais de Libertadores, tinha ganhado a final de 99 e já era um dos times que mais já tinha disputado a competição. Mais de 2016, né? 2015 nós ganhamos a Copa do Brasil, 2016 adiante a gente tem classificado todos os anos e disputando a Libertadores. A gente se tornou uma máquina na Libertadores. Um time muito forte, muito tradicional, uma camisa muito pesada e muito respeitada. É lógico que não vamos ganhar sempre, infelizmente, mas o Palmeiras entra hoje em Copa Libertadores para disputar, para ganhar, e não é só qualquer time. O Palmeiras é muito forte. Vamos falar um pouquinho da classificação do time na Libertadores. Estou com a minha colinha aqui, tá? O Racing enfrenta o Boca, Palmeiras e Deportivo Pereira, né? Esse é o lado da chave do Palmeiras. O Palmeiras pega o time colombiano e já tem data já, tá, do confronto. O primeiro é dia 23/8 lá na Colômbia e o segundo dia 30/8 aqui no Allianz Parque. O Deportivo Pereira, na fase de grupo da Libertadores, fez 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 5 gols e tomou 5 gols. E acabou eliminando o time do Vale, do suco do Del Valle. Acabou eliminando, surpreendentemente eliminou Del Valle. E a gente imaginava, né, que o Del Valle seria um adversário, o Palmeiras. O Del Valle que historicamente dá sempre trabalho aos brasileiros, não conseguiu ainda fazer isso contra o Palmeiras, né? O Palmeiras sempre levou ao melhor, mas foi uma pedra de sapato aí de muito time brasileiro aí nos últimos anos. E acabou saindo fora pro Deportivo Pereira. E uma suposta semifinal seria contra o Racing, o Boca, o clássico argentino. Boca com muita tradição na Libertadores, com grandes reforços. E o Racing nos últimos anos também tá ali brigando ali por classificação, chegando nessas fases também. E do outro lado a gente tem, né, o Bolívar e o Inter. O Bolívar que surpreendeu o Atlético Paranaense, eliminando o Atlético Paranaense. O Bolívar que fez, né, disputou com o Palmeiras a melhor campanha geral da fase de grupo da Libertadores, né? E o Inter que surpreendentemente eliminou o River que reforçou bastante também e acabou sendo eliminado pelo Inter. Então aí mais um jogo. E do mesmo lado da chave temos Fluminense e o Olímpia. Pessoal, máximo respeito ao Olímpia, tá? O Olímpia é 3 vezes campeão da Libertadores, é um time tradicional. Se a gente pensar que o Olímpia tem o mesmo número de títulos em Libertadores que os principais times do Brasil que foram campeão tem. Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Grêmio e o Santos, todos têm 3 títulos de Libertadores. Mas a soberba, né, do time do Cheirinho
acabou se surpreendendo novamente. Os caras comemorou porque ia pegar o Olímpia. É uma falta de respeito, cara. É uma soberba, é um salto alto dos caras. Os caras reforçou, né? O Flamengo tem um bom time, né? Vamos falar a real. O Flamengo tem um bom time. Tem um time com jogadores qualificados, bons jogadores. Tem um bom elenco. Porém, esqueceu de jogar futebol, né? No primeiro jogo do Maracanã, quando ganhou de 1-0, já não fez um grande jogo. E lá, mesmo saindo, ganhando, abrindo essa vantagem de 2 gols, acabou tomando a virada por 3-1 e saiu reclamando, chorando e falando que é roubo e falando que a Conmebol é lá no Paraguai. Vamos ver o que o Gabigol, qual vai ser a punição do Gabigol por falar isso aí, né? Porque se fosse algum jogador ou a comissão técnica do Palmeiras, com certeza eles já estavam batendo pesado. Mas enfim, o Flamengo ficou no cheirinho novamente, o Olímpia classificou e o clássico entre o Fluminense e o Flamengo foi adiado para quem sabe o ano que vem ou uma próxima edição de Copa Libertadores. Então esse as quartas de final, né? Os 8 times classificados, o sonho continua, né? A gente estamos mais vivo do que nunca em Libertadores e vamos brigar por esse título. Eu acredito muito nisso. O Palmeiras fez 2 grandes jogos contra o Galo, 2 grandes jogos. Faltou fazer mais gol, a gente falou disso já, mas foi 2 bons jogos, onde dominou o Galo, foi muito forte. E agora a gente enfrenta o Deportivo Pereira e acredito que a gente vai conseguir avançar, vai conseguir chegar nessa final e disputar mais um título. Eu queria fazer um recorte também para estar falando sobre... Desculpa o barulho aí, tá, pessoal, na rua. Sobre eu tenho aqui a fonte da ESPN. Foi publicado isso aqui no dia 3 de abril. E pode ser pode ser não, teve alterações de número, tá? Foi um recorte falando sobre o Palmeiras na Libertadores. Então, como foi publicado no dia 3 de abril, com certeza teve alterações, porque o Palmeiras jogou mais jogos, conquistou mais vitórias, fez mais gols, enfim, se classificou. E eu vou ler aqui para vocês entenderem como o Palmeiras é grande em Libertadores, como o Palmeiras é o maior time brasileiro jogando na Libertadores. E são números que não vai ser fácil de outro time conseguir superar. E o Palmeiras tem a oportunidade, claro, o palmeirense nunca comemora a vitória antes da hora, é pé no chão, mas o Palmeiras tem a oportunidade de vencer a 4ª Libertadores e se tornar disparado o maior número de títulos também na competição. Eu vou estar lendo aqui na minha colinha, tá? Para vocês, aqui ó, fonte da ESPN, foi publicada em dia 3 de abril. Ó, Palmeiras tem mais participações gerais em Libertadores. São 23 participações. O Palmeiras tem mais participações consecutivas em Libertadores. São 8, né? Desde 2015. O Palmeiras, desde 2016, o Palmeiras vem jogando a Libertadores todos os anos. Palmeiras é o time que tem mais títulos. São 3 títulos junto com Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. O Palmeiras é o time que tem mais finais, são 6 finais disputadas ao lado do São Paulo. O Palmeiras é o time de maior número de jogos, 222 jogos em Libertadores. Maior número de vitória, são 125 vitórias em Libertadores. Maior número de vitória como mandante, são 75 vitórias como mandante. Mais gol em uma fase de grupo. São 25 gols em fase de grupo, que foi ano passado, foi em 2022, a campanha que o Palmeiras fez. Melhor campanha de fase de grupo, são 18 pontos e 22 de saldo de gol, que foi também ano passado. Mais gols marcados, 429. E esses relatos, pessoal, é entre os times brasileiros, tá? Entre os times brasileiros. Aqui no Brasil, o Palmeiras é o maior nesses números.
Mais vitória, 125 vitórias. Maior número de vitórias consecutiva, 9 vitórias consecutivas. Maior série invicta geral da história da Libertadores, 18 jogos. Nesse contexto aqui, a gente já foge de não só fazer o recorte aqui do time brasileiro, mas já passa a ser da história. O Palmeiras tem a maior série invicta da história da Libertadores, são 18 jogos invicto. Se a gente for ver, nas últimas 2 Libertadores, o Palmeiras perdeu 2 jogos, né? Ano passado, contra o Atlético Paranaense jogando lá, e esse ano contra o Bolívia, quando jogou com os reservas na estreia da Libertadores. Maior série invicta como mandante, 34 jogos, cara. Palmeiras tem a maior série invicta como mandante da história da Libertadores. São 34 jogos ganhando. Maior série invicta como visitante da história. São 20 jogos. Palmeiras ganhando fora de casa, cara. Os números são absurdo. Você conquistar 20 jogos em uma série invicta jogando fora de casa, no campeonato que é muito difícil, muito competitivo, é surpreendente. Maior série invicta seguida como visitante, são 5. E maior número de goleadas, são 43 goleadas. E tem outro número também que o Palmeiras não está aqui mais, que o Palmeiras alcançou, né? Que é a 6ª classificação seguida para quartas de finais. Já se tornou também no Brasil, né? O maior nesse quesito, e empatou com o Boca Juniors. Na história, é empatado com o Boca Juniors em número de classificação seguida para as quartas de final. Então, acho que não há dúvida, né, que o Palmeiras se tornou o maior time brasileiro hoje que disputa a Libertadores e vem forte para a disputa dessas quartas de final. Eu acredito muito que vamos disputar os títulos, sempre com pés no chão. Palmeirense nunca canta vitória antes da hora. Palmeirense não tem soberba. Mas a gente tem que confiar sim no nosso time, no nosso elenco, na nossa comissão técnica, porque eles mostram que sabem jogar a competição, eles entendem. Quando o Palmeiras precisa ser competitivo, ele liga essa chave de competição. O Palmeiras é muito competitivo. Ele compete para conseguir a vitória, ou se não precisar da vitória, ele compete para conseguir a classificação. Esse é o Palmeiras do Abel Ferreira, esse é o Palmeiras que vem nos últimos anos aí conquistando a América e fazendo esses números absurdos. Tá aqui, o sonho continua, a nossa obsessão continua e tamo junto. Esse final de semana, né, domingo é Dia dos Pais, então passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo. E tamo junto. O Verdão volta só segunda-feira a jogar contra o Cruzeiro em casa. Final de semana sem o Palmeiras, mas a gente passou aqui para deixar esse recorte falando sobre Libertadores. Beleza, pessoal? Tamo junto. E é isso aí. Avante palestra!